Bem-vindas, médicos e médicos ilimitados. Bem-vindos a mais um Medicina Ilimitada. Esse podcast que fala sobre os bastidores da medicina, sobre as belezas, sobre os desafios dessa profissão, que faz que você enxergue o mundo de uma maneira completamente diferente. E hoje, mais um episódio inesquecível, com uma pessoa ilimitada em seus potenciais, em carisma, em atitude, ilimitada com seu coração bondoso, ilimitado com a família maravilhosa que tem, ilimitada por ser minha amiga e por ter me entrevistado durante vários anos. E hoje o papel vai se inverter. Hoje a Natália Varela vai ser minha entrevistada no Medicina Ilimitada, vai ser, sem dúvida, um dos melhores podcasts já lançados por mim. E, Natália, seja muito bem-vinda, espero que você se sinta em casa. E espero que a experiência de ser entrevistada também seja maravilhosa, como é para mim ser entrevistado por você. Ô, amigo, a alegria é toda minha, porque você sabe que a gente sempre entrevista, né? Então, ser entrevistado é bem diferente. E por você, que é um amigo tão querido, uma pessoa tão querida. Eu tô nervoso, eu nunca fico nervoso no medicina. A primeira vez, eu juro. É porque ele tá no teste para apresentar o check-up no meu lugar, nas minhas férias. Maior prazer Mal do mundo. sabe ele, mas aqui quem tá fazendo o teste sou eu. Ah, é? Tô fazendo um curso de imersão aqui hoje, hein, Natália? Mas eu tô muito feliz de estar aqui com você e com esse podcast tão especial, né? Que fala da medicina. Porque é incrível, a medicina é incrível. Ser médico, a gente tem aquela ideia do médico, do super-homem, né? Perfeito. Eu entrevisto médicos sempre, já são 27 anos de check-up. Quase 30 anos entrevistando profissionais da saúde, médicos. Já viu de tudo? De tudo. Bons e maus de papo, etc. Na verdade, como eu estava te falando, muita gente começou comigo, né? Sou novinha assim, mas sou experiente na área. Ah, você é maravilhosa. São 27 anos já de check-up, né? 27 mas anos. A gente tem algumas tradições no medicina, certo? Eu sempre achei que a medicina, ela realmente fosse um chamado. Nada romântico do ponto de vista, eu nasci para ser médico, mas em algum determinado momento, a gente escolhe esse caminho, né? O caminho de cuidar de alguém, de ajudar e etc. Mas é um dom, né? E além disso, né, exercitar esse dom. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é a seguinte: como é que foi o teu chamado? O teu chamado para o jornalismo, o teu chamado, e aí já entra como é que surge o check-up há 27 anos. Na verdade, eu já nasci comunicadora. Os médicos relatam que assim que eu nasci, eu não chorei. Eu disse boa noite. E já saí direto pro estúdio. Eu imagino. Mas eu sempre fui essa pessoa, comunicativa, falante. Eu pegava shampoo e virava microfone, Massa. imitava a Xuxa, queria ser Paquita, comprava bota. Então eu fazia um show da Xuxa em casa. Inclusive, eu atribuo a minha profissão muito à Xuxa, porque eu aprendi muito com ela, eu assistia, eu conhecia os bastidores, então eu sempre fui comunicativa, desde sempre. Eu nunca tive dúvida da comunicação. E cheguei até a fazer pedagogia na Federal. Legal, porque não sabia. Aquelas indecisões da nossa adolescência, né? Tive medo de fazer comunicação, porque a concorrência era alta, e acabei fazendo pedagogia, passei em 5º lugar na Federal, e fui até quase o final da pedagogia, só que eu já trabalhava na TV, e tive que mudar para comunicação. Então, sou quase pedagoga e sou jornalista. Fiz, na época, Gama Filho, depois fiz Unifor, mas sempre comunicadora, sempre lia as coisas na missa, era oradora de tudo, sempre estava à frente de tudo. Isso é muito de personalidade, né, Natália? Eu costumo dizer, e eu acho que já te falei isso, né? Esse é um dos propósitos da medicina, foi unir esses dois amores que eu tenho, né? Que é a medicina em si e a comunicação, né? Então, assim, parece que o cara é realmente, não sei, não estou dizendo que eu tenho esse dom, mas eu estou dizendo que você se sentir bem no público, você consegue treinar isso, obviamente, mas de uma maneira geral, a pessoa, tem gente que se mostra e tem gente que se esconde, e nenhuma crítica, são dois papéis completamente diferentes
E todos têm grandes papéis no meio de trabalho, etc. Mas tem gente que é mais enxerido, né? Eu sempre gostei muito do ao vivo, por exemplo. Eu já fiz tudo na TV, né? Porque a TV, principalmente TV diário, sempre foi uma grande escola. Massa. A gente começa na redação, daqui a pouco tá na rua, daqui a pouco apresenta jornal. Então, eu sempre fui aquela profissional coringa na TV. Então, eu apresentei programa de todo mundo. Paulo Oliveira ficava doente, eu que ia apresentar. João Inácio não podia ir, eu que ia apresentar. Eu vi alguns, eu estudando para estar aqui hoje, vi alguns episódios de você apresentando no jornal. Sim. Aí eu disse, jornal. Coluna de esporte. Já fiz tudo, meu filho. Na TV eu já fiz tudo. Vou falar em esporte, só que já começando aqui com um pouco de amenidades, mas amenidades importantes. Foi nessas coberturas do esporte que você conheceu o Magnata? Não. Eu conheci o Magnata no momento de mais religioso. Legal. Eu apresentava um programa de rádio. Eu sempre gostei muito de rádio. Na verdade, a minha carreira começou no rádio. Massa. Eu tinha amigos de rádio, eu comecei a gravar muito esporte, eu era modelo aqui em Fortaleza, na época da Glaucia Tavares, lembra? Lembro Talentos. Demais. Sim. Então eu desfilava no Iguatemi, Garota Iguatemi, fazia muita foto pra né, coisa de moda. E aí, nessa história, eu comecei a gravar comerciais na Verdes Mares, e aí comecei a conhecer o mundo do rádio, a fazer vinhetas para rádio. Eu lembro que meu pai sempre dizia que passava na rua e de repente eu ouvia minha voz. Academia da Onda, Academia da Moda, Camelo, aquelas propagandas. Massa. Então eu comecei no rádio, fazendo vinheta de rádio, então sempre amei o rádio. E agora, depois de muito tempo de carreira na TV, eu voltei para o rádio gospel, né, fazia um programa gospel e fazia inclusive 2, era um ao meio-dia, que era um jornalístico na Rádio Vida, e fazia um no final de semana. E nesse jornalístico, o apresentador que fazia comigo, ele disse que um jogador do Ceará ia dar um testemunho na igreja naquele dia. Legal. E perguntou se eu queria ir. Eu já estava naquele propósito de orar pelo marido, já tinha me convertido e tal. Legal. Que hoje, inclusive, existe um livro sobre isso, que é um outro projeto meu, que eu Quero Casar. Isso. E aí eu fui assistir a palavra de quem? Do Magnata. Inclusive, passei no hotel para dar uma carona para ele, porque o pastor estava comigo, então podia, né? Entendi. Ele entrou todo de preto no carro, até brinco, Batman Gospel. Bonitão. E a gente foi para a igreja, e ele estava orando por uma esposa, e eu também, porque ele é muito ligado às coisas de Deus, né? Ele prega a palavra. E naquele primeiro momento ele já olhou para mim e falou assim, é a minha esposa. Já ficou apaixonado assim. Mentira. De primeira. Aí me achou assim, preparada, eu estava preparada, eu estava no ponto, só orando pelo marido, mas estava posicionada, né? E aí, 2 anos depois, só que a gente casou, porque ele levou muito fora, eu achava que não era ele. Entendi. Então o Magnata teve que ralar muito para conquistar a galega cearense. Bom assim. E agora são 13 anos de casamento, 3 filhos, os mais velhos fazendo 12 anos esse ano, Massa. Gêmeos. Nossas filhas estudam juntas, né? Só para deixar claro que nossas filhas estudam juntas. No FB. Melhor do Brasil. Muita gente pode estar se perguntando, né? Bom, que talvez não conheça a sua trajetória, né? Mas por que a medicina, por que a Natália está no medicina, né? E eu decidi hoje chamar a pessoa que mais contou sobre a medicina cearense ao longo de 27 anos. E esse é o programa Check-up, né? Eu participei de vários, para mim sempre foi um luxo, com a Holanda lá gravando a gente e tal. Tive a oportunidade de gravar, inclusive, na sua casa na época da pandemia, quando a gente não podia estar em estúdio, etc. E ele sempre atendia os nossos pedidos. Mas para mim era maravilha, né, cara? Me sentia muito em casa, de verdade, era muito bom. Era muito bom. Viu? Né? Porque o programa ainda existe, viu? Você ainda vai ser entrevistado muitas vezes. Eu sei, estou esperando os convites. E naquela época foi muito interessante, porque era uma época onde a gente precisava informar muito em tempo real e cujas informações mudavam a cada momento, né? Sim. Então, assim, eu quero vir para os primórdios do check-up, né? Hoje as informações são muito fáceis de você ter, etc. Como foi gravar lá nos primeiros check-ups? Como foi selecionar as pautas? Como foi escolher os médicos naquela época? Como era para você filtrar as informações, que eu acho que isso é extremamente importante, né? Então, como foi que nasceu o primeiro check-up? Você lembra da primeira gravação do check-up? Olha, primeira gravação, não lembro. Mas, assim,
o meu contato com o check-up, o meu casamento com o check-up começou da seguinte forma. Quando a TV Diário começou, na verdade eu comecei na TV em Macapá, porque lá eu apresentava o Jornal da Globo. Certo. Então eu comecei a apresentar o Jornal da Globo lá, fui morar um tempo lá. E quando eu voltei de Macapá para cá, eles estavam abrindo a TV Diário. E como eu já conhecia todo mundo, porque eu fazia comerciais, muitos comerciais na Verdes Mares, eu trouxe a fita VHS, é o novo, diga? Lançamento. Mas eu também sou desse tempo. Aí eu cheguei lá, entreguei pro Roberto Moreira, meu eterno chefe, e o Roberto logo me contratou. Então eu fui logo contratada. Eu comecei a trabalhar na TV Diário antes mesmo da TV existir. Ainda era TV Com. A gente ficou estagiando na Verdes Mares até a TV entrar no ar. Então, quando veio uma equipe de fora para montar a TV Diário, eles criaram vários programas segmentados, o meu, Conhecer, fizeram uma grade super especial, eram mais de 50 programas, e eles determinaram, a Natália vai ficar com check-up, a Geritza Gurgel vai ficar com Conhecer, o João Inácio vai ficar com isso aqui. Aí determinaram os programas. Era a Sabrina com o canal Unifor, Sabrina Guiar. Então, assim, eles me deram um check-up. E foi um grande presente, né? Então, a partir daí começou o meu contato com a saúde. A gente, a princípio, só saúde mesmo, mostrando, né, as novidades, tratamentos, e muito interessante que as coisas mudaram realmente, né? Hoje a gente tem médicos apresentadores, inclusive, de podcast, mas naquele início as pessoas eram muito retraídas. Né? O médico tinha aquela história de não poder aparecer muito, né? De, né? Tá sempre mais recluso, mais sério, com certeza. Então, assim, realmente o check-up chegou para mudar tudo isso, porque eles começaram a aparecer. Claro que sempre teve aquele médico que gostava mais de falar, aquele que não gostava tanto, que era mais retraído. Até hoje tem essas pessoas. Claro. Hoje bem menos, porque eu creio que obrigatoriamente hoje as pessoas têm que aparecer mais, né? O mundo pede isso, o mercado pede isso. Então, assim... E acho que a sociedade pede isso também, né? Médico que não aparece tanto, ele fica mais escondido ali. Eu costumo dizer que o médico bom que não aparece, ele faz um desserviço à sociedade. Porque quando ele não aparece, outro que não é bom, ou que tem habilidade de comunicação, mas tecnicamente e eticamente não é tão apreciável assim, toma esse lugar. Aí eu te pergunto, Natália, nesses 27 anos tudo mudou. A forma como você... Mas o check-up, apesar de tantas mudanças, persiste basicamente com o mesmo formato. Isso. Né? É muito interessante isso, a credibilidade que o check-up tem. Top. Porque, olha, nesses 27 anos de check-up, eu posso dizer que tudo mudou. Inclusive o sistema Verdes Mares. Nem o chefe meu tá lá. Todos os programas praticamente já acabaram, né? E o check-up continua firme e forte. Tivemos mudança de horário, algumas mudanças de dia, mas sempre naquele formato, levando informação, quadros, porque o nosso grande forte sempre foi levar informação saudável para a população. Como é que você acha que isso impactou a população cearense? Como é que você... Essa é a pergunta. Como é que você acha que isso impacta na sociedade de um modo geral? Olha, impacta de forma direta e muito positiva, porque você vê que os médicos que eu entrevisto, e a nossa medicina é muito forte, né? A nossa saúde é muito forte. Tem gente que vem de outros países porque assistiu uma matéria e vem se tratar com aquele médico. Tem gente que vem de outros estados, do interior. Assim, eu sempre acompanho médicos, porque a gente tem um formato no programa, que são matérias quinzenais, né? Com alguns parceiros nossos que estão comigo, por exemplo, há 27 anos. Eu tenho um patrocinador do check-up, como o doutor André Jucal, CLD-CCO, há 27 anos. Eu tenho o Cláudio Albuquerque, que está comigo há 15 anos, né? Então muitos profissionais passam muito tempo comigo dando entrevista à população, né? Ajudando a população através de informação e acabam se tornando referência naquela área. Então, assim, as pessoas sabem que quem aparece no check-up é porque é bom.
As pessoas sabem que a gente só fala quando há uma credibilidade, né? A gente só mostra o que é para valer, né? Não é à toa que eu sou quase médica, falta só o jaleco. Só o jaleco e o diploma. E todo dia eu recebo ligação. Natália, eu tô precisando de um oftalmo, que eu procuro. Natália, eu queria fazer uma cirurgia. Natália, minha mãe passou por isso, o que é que eu faço e tal. E a gente vai, né, dando as coordenadas, porque o check-up realmente se tornou uma referência na saúde e, com o tempo, na estética. Com certeza. Né? Porque não dá para dissociar. Claro. Uma coisa está totalmente ligada à outra hoje. E a estética também muito forte, né? Muitos dermatologistas importantes, né? Pessoal da estética mesmo. Estilo de vida. Estilo de vida, educação muito física. Presente, né? Pronto. Continua daí? Cortou? Aquele tá vendo lá do outro lado? É. Ah, beleza, valeu. Estilo de vida, atividade física, é tanto que, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, né? Mas que no Troféu Check-up esse ano, a gente está contemplando isso tudo. Eu vi. Educação física, né? Pessoal da estética. Porque o programa, ele sempre fala sobre tudo isso, que está relacionado a bem-estar, saúde e beleza. Então, afinal de contas, saúde é isso, né? E essa coisa da saúde integrativa hoje é muito forte, né? A pessoa não ser vista como um braço, uma perna, né? A pessoa ser vista de forma geral. Então, o check-up, ele sempre teve essa credibilidade, a gente sempre teve esse cuidado. Nunca tivemos problema com o conselho de medicina, nunca, sim, sempre a gente seguiu as regras direitinho do que podia, no que não podia. Houve uma época que não podia mostrar antes e depois, né? Que tinha todo um critério, a gente sempre seguiu isso, né? Sempre as normas direitinho. E conquistamos essa credibilidade, não só dos médicos, dos profissionais da saúde, como da população, né, que vê o programa como uma referência. Como é que você vê, né, o check-up bem estabelecido, o formato de linguagem, o formato de comunicação bem estabelecido, mas como é que você vê, por exemplo, as redes sociais hoje? Qual o impacto delas no que você faz, por exemplo? O check-up provavelmente vai começar a migrar ou vai ter um braço bastante importante nas redes sociais. Como é que você vê a contribuição, o impacto das redes sociais hoje na forma de promoção de saúde, se a gente pode dizer isso? É muito forte. E como todas as coisas, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Você tem que ter muito, muito cuidado com o que você vê e filtrar o que você assiste. Porque, assim, não só profissionais da saúde, mas todo mundo hoje quer falar sobre saúde, quer dar dica. A gente vê muitas influencers mostrando que tem que passar isso no rosto, tem que usar isso aqui no cabelo. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos que fica querendo passar um monte de coisa na pele, porque vê a influencer falando. Uma vez teve uma irritação fortíssima, né, no rosto, porque, enfim, é muito positivo, porque hoje a comunicação, ela... Né? É mais próxima, mais fácil, mais fácil, é uma coisa mais, né, mais generalizada, mas você tem que filtrar bastante o que você está ouvindo e vendo. E estar na rede social hoje é obrigatório. Claro. Então, hoje a gente tem realmente esse cuidado de estar ampliando, né, o programa da TV para as redes sociais. Hoje já existe o Check-up Podcast. Depois da festa do Troféu Check-up do ano passado, a gente já lançou o podcast, porque é necessário, claro, né? Então, assim, já é um outro formato, a gente faz entrevistas maiores, a gente usa cortes na TV, então uma coisa vai ajudando a outra, né? E TV também continua sendo muito forte, porque as pessoas, quando teve essa explosão da rede social, algumas pessoas até saíram da TV, eu vou procurar ali porque está tendo mais retorno na rede social, e agora está acontecendo o inverso, as pessoas estão voltando. Por quê? Porque o tráfego do YouTube, do Instagram já não entrega mais tanto, né? E TV continua sendo TV. Claro, ainda é muito massificada, né? E eu acho que essa é a função da TV realmente, né? Homogeneizar. A gente falava que, encontrando um diretor de uma TV aqui em Fortaleza, ele falava que as redes sociais, elas filtram muito o que você quer. Então, quando o público quer consumir você, é muito fácil chegar nesse público, né? Mas a televisão é exatamente o contrário. É o público que não pensa em te consumir e, de repente, vê você massificado e aí ele tem interesse por você. Então,
talvez sejam papéis complementares, né? E na promoção, no que a gente se propõe aqui a falar, que é na promoção da saúde em si, né? Mas a linguagem muda. E também a questão do programa, por exemplo. A pessoa às vezes não conseguiu assistir no domingo na TV, mas ela tem a possibilidade de assistir as matérias. Por exemplo, o Dr. Dover saiu domingo no programa, mas ele vai estar também no YouTube, vai ter o corte na rede social. Então a gente tem essa possibilidade de fazer as duas coisas. Ampliar isso e não ficar só na TV ou só na rede social, né? Mas a linguagem é diferente, né, Natália? Assim, é muito diferente você falar sobre saúde num programa organizado, bem montado, como o Check-up, por exemplo, e é diferente você falar isso, por exemplo, num podcast, né? Então, como é que você sai de uma linguagem para outra? Como é que você faz essa transição? Como é que você viaja de um lugar para outro? Na verdade, para mim a linguagem é a mesma. É a mesma. A gente só usa formatos diferentes, né? Na rede social tem que ser uma coisa mais rápida, o povo, né? A pessoa muda mais rápido. Podcast já é aquele perfil de quem quer assistir uma coisa mais longa. Porque você sabe que hoje as pessoas estão muito, né, muito impacientes. É tudo rápido demais. É tudo muito rápido. Então, o Instagram, por exemplo, você tem que atrair atenção nos primeiros segundos. Isso já é estudo. Então a pessoa vai lá e muda. Você vê que uma criança fica vendo aqueles shots, ela fica assim, ó, pá, passando rápido, pá, porque não consegue mais assimilar. Isso tem toda uma repercussão também cognitiva, né? Com certeza. Mas eu acho que é a mesma linguagem em formatos diferentes, né? Mas a gente acaba falando a mesma linguagem mesmo, né? Com a mesma seriedade, mas em formatos diferentes. Negócio interessante que você sempre falou, assim, né? A responsabilidade do que você está falando, né? Mas a gente só entende a responsabilidade do que a gente faz quando a gente vê o feedback, né? Então, assim, como é que você recebia, como era o feedback no Check-up há 27, 25 anos, como é hoje o teu feedback? Como é que você vê a população recebendo o teu material, os teus médicos, a tua informação? Ela mudou? A avidez por esse tipo de conteúdo mudou? Sim, mas é sempre naquela mesma questão da credibilidade, né? As pessoas, elas procuram a gente e os profissionais que estão com a gente porque sabem que são profissionais sérios. E como tem muita coisa hoje, né? Hoje... Qualquer um é celebridade, qualquer um como é que diz? Hoje tem muito mais médico formado, claro. Hoje tem muita concorrência, por exemplo, em alguns segmentos. Tem muito tratamento que muita gente faz. Então, a gente tem tratamento, por exemplo, facial hoje que o dentista faz, isso, que o dermato faz, que claro. O plástico faz. Então, é muita informação hoje, é muita gente, é muito profissional. Então, as pessoas têm que ter realmente muito cuidado, né, com o profissional. E olha a responsabilidade que a gente tem, né? Eu aqui no meu mundinho, você já com a história bastante organizada, mas assim, a responsabilidade muito grande de quem você coloca ali para falar. Sim, né? Sim. Como é que você como é que você escolhe? Porque, de repente, a gente pode pensar que existe aí um certo um viés. Quem patrocina vai estar sempre aqui. Mas a gente já conversou sobre isso, que não é qualquer um que lhe patrocina, né? Então, assim, como é que você faz a seleção? Como é que você cria essa afinidade? Até para patrocinar, a gente tem que saber quem é. Porque não é só chegou, pagou e apareceu, né? Até porque a gente está levando essa mensagem para a população. É claro que a gente precisa do patrocínio, assim como o médico precisa ser visto. Claro. Então, é uma via de mão dupla aí, né? Então, mas eu acho muito interessante porque no check-up, apesar de ter essa parte de patrocínios, sempre foram patrocinadores, primeiro, de muita relevância, profissionais altamente capacitados, e a gente sempre levou uma comunicação muito de informação. Então, assim, o Dover vai patrocinar o check-up na parte de radiologia, abrir uma clínica, um exemplo, mas a gente vai estar entrevistando sobre aquele equipamento, sobre a importância daquele exame para o paciente, como é que aquele exame é feito. Eu não vou estar fazendo propaganda, a clínica tem isso, tem aquilo. A gente sempre mostra o que a clínica tem, o que o profissional tem, mas vendendo a informação.
né, passando a informação para o telespectador. E isso fica muito legal, porque o profissional ganha credibilidade, Claro. ele se torna referência naquela área e a gente ainda informa a população. Então, chegou um equipamento novo no Ceará, PET-CT. Um exemplo, que a gente foi o primeiro a mostrar aqui. Câncer, uma revolução no câncer. Então, determinada clínica tinha esse equipamento. A gente vai lá, fala sobre o equipamento, sobre a indicação, sobre de onde veio o equipamento, como é a tecnologia, quem pode fazer, quem não pode, quais são as vantagens. E, automaticamente, o equipamento está sendo vendido. Claro. O profissional que está falando ali está sendo propagado, né? Mas sempre com responsabilidade, entendendo. Mas sempre informando a população, nada de propaganda direta, né? Nada de venda direta, sempre com o objetivo de informar a população. A venda fica em segundo plano. O propósito é esse, né? Isso é interessante, eu sempre senti exatamente isso. Nunca foi algo comercial, algo muito natural, né? E ter propósito faz sentido. E eu acho que de 3 anos para cá, os seus propósitos todos comungaram. E a gente não chegou no ápice, eu tenho certeza disso, que tem muita coisa ainda para vir, mas a gente chegou em algo muito especial, né? Que é o troféu check-up, lá com a comemoração dos 25 anos, né? Como ali foi um grande marco. Foi um grande marco, né? Eu participo de todas as edições até hoje, mas aquela realmente eu acho que deve ter lhe marcado, né? Até porque você começou a contar o tempo, né? E passados 25 anos a gente, é um grande marco, aí sim acho que a gente sente que cresce, né? A gente sente que cresceu. Eu tenho 22 anos de formado, eu não tenho 25 de formado, mas quando você passa certos marcos, você, aqui eu ganhei uma certa relevância que eu pensei que eu tivesse, mas o troféu check-up e a festa em si foram marcantes, né? A festa era natural, eu já esperava, mas o troféu não. Confesso a você que foi uma grande surpresa. Como foi que ele nasceu? Qual foi a ideia dele? Na verdade, o troféu, a festa do check-up, ela veio para coroar tudo isso, né? Ela deu um novo ar para tudo, né? Ela mudou tudo. Ela mudou o significado de tudo. Porque até então, o programa estava naquela, né? Posso dizer até muito igual, exato, perfeito. Né? 25 anos. E sempre... Cheguei até a morar fora uma vez, que o Magno foi jogar no Fluminense. Eu vinha uma vez por mês, gravava o programa, mas aquela coisa sem mudar muita coisa. Sempre, né? E quando a gente completou os 20 anos, eu já queria fazer uma festa. Mas aquela coisa de querer fazer é muita distância, né? Excelente você falar isso. E aí, quando chegou nos 25, eu conheci uma pessoa que foi fundamental para isso, que é a Luciana Monteiro, do Palladium Buffet. Eu fui lançar um livro meu do projeto Quero Casar, que é da igreja e tal, e eu lancei no Palladium Lounge, que é um buffet menor deles ali na Edilson Brasil Soares. E eu simplesmente fiquei apaixonada por essa mulher, porque assim, ela pegou a festa pra ela nem me conhecia, e ela fez um negócio fora da curva. E eu comentei com ela que eu tinha um sonho de fazer a festa do check-up. E ela me chamou no escritório, me colocou numa televisão assim, na frente de uma televisão como essa, e falou assim, como é que você quer a sua festa? Vamos pensar aqui. Só que aquela coisa assim que a gente nunca imaginaria que se tornaria o que se tornou hoje. Aí assim, quando eu entro, né? Nossa. Quando eu mergulho, né? Mergulho. Aí comecei, aí pensamos em fazer uma grande comemoração, junto com o Sistema Verdes Mares, para honrar as pessoas que estiveram com a gente esse tempo todo, para comemorar a saúde em grande estilo. E aí as coisas foram tomando forma. Eu falei, eu quero uma atração nacional. A Natália já está inventando muita coisa. Não, mas eu quero. Se é para fazer, eu quero fazer diferente. Aí contratamos a Elba Ramalho. Aí, não, eu quero um apresentador para estar comigo. Aí contratei o Luciano Zafi. E a coisa foi tomando uma proporção maior, né? E aí, quando, lá no meio mesmo da organização da festa, eu pensei assim, vamos criar um troféu para homenagear as pessoas que mais tempo tiveram com a gente no check-up? Nossa. E aí nós pensamos naquele momento, a princípio, de homenagear
os 7 médicos profissionais de saúde que mais tempo apoiaram o check-up e que são grandes nomes. Perfeito. Aí entrou o André Jucá, aí entrou o Helder Montenegro, Frederico Arnaud, Cláudio Albuquerque, Georgia Machado, Nazaré Santos, aqueles profissionais e o Evangelista Torquato. Médicos que sempre me ajudaram, ou patrocinando o programa ou não, mas que tiveram sempre comigo, porque tem um médico, aquela história da disponibilidade, né? Aquela pessoa que sempre chegou junto, que nunca diz não, tipo você. Obrigado. Saiu da sua casa, foi lá na minha casa, mas... E outra coisa, ele não ia só dar entrevista, ele falava sobre tudo. Ele entendia de tudo. Olha, você podia botar assunto aí que não era problema. Tudo, o Dover. O Dover. Não, o Dover sabe. Então... Começamos com o troféu homenageando as pessoas que nos honraram como uma forma de honra, tanto que eles ficaram extremamente emocionados, porque alguns ali não patrocinavam o programa pelo menos há 5 anos, tipo o Helder, e você viu a fala dele, a Natália. Olha, você ter me escolhido, eu estou muito emocionado, porque faz muito tempo que eu não estou no programa, mas ele passou 15 anos com a gente. Ninguém pode então, desprezar isso. A história das empresas dele passou pela gente, porque foi o Check-up que lançou a primeira empresa dele, que é de coluna, né, o ITC Vertebral, aí depois veio o Trata, aí depois vieram as outras empresas, e hoje o Helder está em outro patamar, mas assim, tudo começou com a gente. Então, a gente ter homenageado pessoas que nos prestigiaram e prestigiaram a população esse tempo todo foi um ápice. E aí, quando terminou aquela festa que realmente parou o Ceará, as pessoas passaram um ano falando daquela festa. Natália, meu Deus, não foi? E foi muito bom. Não foi essa sensação? Aí eu chegava... Foi uma grande surpresa. Eu vou te falar muito seriamente. Qual foi a tua impressão? Foi uma surpresa maravilhosa, assim. Eu sou um pouco arredio a aglomerações. Quem me conhece bem, eu gosto e tal, mas sou muito reservado, não saio um pouco de casa, não sou mais... Mas naquele troféu eu disse, Fernanda, vamos lá e tal. E foi uma surpresa tão agradável de ver vários colegas, reencontrar vários colegas e de, poxa, ver grandes nomes lá sendo homenageados, que isso eu não esperava. Eu esperava Barra Malha, eu esperava Luciano Zafica, a gente já tinha conversado sobre isso várias vezes, mas eu não esperava ter o troféu Check-up. E para mim foi um marco, de verdade, que foi um grande marco. Eu acho que você acertou, assim, foi um golaço, de verdade, eu acho que foi um golaço. Aí, a partir daí, a gente ficou naquela dúvida. Vamos continuar essa festa e criar realmente o troféu Check-up sem nenhuma conotação comercial, agora realmente homenageando os grandes, tendo passado ou não pelo programa, ou a gente vai parar por aqui e fazer história? Porque é uma festa caríssima. Imagina, é uma festa que tem vários diferenciais, como você sabe, né? É público VIP, esse ano a gente vai ter 600 profissionais da saúde. Olha. É show nacional. Quero saber se eu estou convidado. É palco, primeiro da lista. Esse ano só o Daniel Boaventura está trazendo 14 pessoas. Vai ser um super show. Ser um o cara é um showman. Então, assim, a cada ano a gente tá... As pessoas chegam para mim e falam assim, como é que tu superou o ano anterior, hein? Pelo amor de Deus. Então, assim, naquele primeiro momento a gente ficou com uma dúvida muito grande. Porque se fosse para continuar, tinha que ser continuar superando o ano. E aí você sabe que a sua amiga gosta de desafios, né? E a sua amiga mergulha. Aí vamos para 2024. Aí trouxe o Roger Flores para apresentar, aí o show do Paulo Ricardo, e aí se iniciou uma escolha mesmo com uma comissão para eleger os 7 nomes. Por que 7, Natália? Porque 7 é a perfeição de Deus, né? É o número perfeito de 7 Deus. 7 dias. 7, é o número perfeito de Deus, biblicamente falando. E eu sei que é ele que escolhe, porque quando a gente fala de honra, a gente está falando de Deus. E a gente vê, assim, o dedo de Deus mesmo nas escolhas. Então, o que é que conta para a escolha do homenageado do troféu Check-up? Legado, currículo, como ele trata o paciente. Nossa. E como é essa pessoa, o caráter que ela tem. Então, assim, são quesitos que a gente não abre mão. Show. Então, a gente vai realmente, estamos procurando diversificar as especialidades, porque são muitas, são muitos profissionais bons, são muitos médicos bons, é até difícil a gente escolher o melhor do melhor, porque a gente tem muitos melhores. Então, aí eu ligo para os colegas, né? Eu ligo
para os profissionais que trabalham também na mesma área, para você. Por exemplo, como é que a gente chegou no nome do Dr. Luiz Porto? 50 anos de Não, oncologia. Cara, eu sou suspeito de falar. Né? Mastologia, o cara está à frente do GEON, que atende 1.500 mulheres com câncer de mama mensalmente. Então, assim, o cara é uma sumidade. E muitas vezes são pessoas que contribuem tanto para a nossa saúde e nunca tiveram uma homenagem a essa altura. Né? É interessante então, assim, isso. Quando eu vejo que a gente passa o ano inteiro trabalhando, que não é fácil, organizar uma festa dessa, nos detalhes que você sabe que a gente faz, porque tudo passa pela minha mão. A gente teve uma van premiere esse ano, meu Deus, foi maravilhoso. Que a gente foi anunciar os homenageados em grande estilo no cinema de Iguatemi e ninguém sabia que era homenageado. Então, quando eu vejo aquelas lágrimas, quando eu vejo a emoção deles, então, assim, paga tudo. Paga tudo. Porque não tem nada igual que eu conheça no Brasil. Você sabe que você tem homenageado do futebol, você tem... Mas a saúde... Chegou o troféu checado. Isso é legal. Eu vou só contar aqui uma coisa muito próxima aqui sobre o Dr. Luiz Porto, né? Que é amigo de infância do meu pai. E é um cara... Ele me deu a carta de recomendação quando eu fui embora para o Chile. Uma das cartas de recomendações foi dele, né? E é um nome realmente... Já era internacional à época, ou seja, em 2005. Imagina hoje, né? O cara é realmente um cara espetacular, de um coração maravilhoso. Eu fui monitor de oncologia dele, é um cara assim... Então, quando eu vi ele, o Fernando Landim, que é um outro querido amigo meu, eu disse, poxa, cara, ano passado o Ronald, Maria Helena Ferrer, uma queridíssima, que eu adoro de paixão, posso ter um orgulho de atender todas as pacientes dela. Então, assim, é muito interessante o valor que você conseguiu dar, não só à medicina, mas conseguiu dar cara à boa medicina do Ceará. Isso é fundamental, isso é fantástico. E vai ter alguma surpresa esse ano aí do check-up? Olha, surpresa sempre tem, né? A gente não pode revelar tudo. Ah, não, mas conta aí rapidinho. Amanhã, né? Amanhã, dia 16 de outubro. Gente, amanhã, dia 16 de outubro, o Brasil vai parar mais uma vez na maior celebração da saúde estética do país. Por que eu falo que é do país, Dover? Porque no contexto da nossa festa eu não conheço. Primeiro porque une várias especialidades. Então você viu que você chega lá, você encontra vários colegas, claro, né? Então, o público é muito diferenciado. Segundo, o nível dos homenageados, né? Então, a gente tem homenageados que são incontestáveis. Esse ano teremos doutora Cristiane Leite, gastropediátrica, temos Estela Regadas. Doutora Estela, esqueci o nome. Perdão, doutora Estela. Esqueci aqui de citar, mas realmente é outra pessoa maravilhosa, ela, doutor Sérgio. Fantástico. Aí, doutor Luiz Porto, aí homenageamos esse ano, vamos homenagear a educação física com o grande doutor professor Adriano Loureiro, que é presidente do CFO, e é um cara, assim, que tem uma grande história na educação física, no conselho. O currículo, você viu que foi quase o vídeo todo no cinema, né? Ele forma atletas, né? Ele tem incentivado muitos atletas lá no Centro de Formação Olímpica. Então, é um cara também fora da curva. Aí vem a Olga, que é da parte de estética, né? Fisioterapeuta dermatofuncional. Quem mais? O Dr. Valden Capistrano, grande nutricionista. Então, a gente tá... Esqueci alguém? Fernando Landim, que eu falei aqui nosso várias amigo, vezes. Que só falta colocar o paciente no colo. Ele é fantástico. Aquele cara é fora da curva. Então, assim, tem os homenageados, esse nível de homenageados, que você sabe que eu ligo para a família antes, eles não sabem, né? Então, a gente preparou toda uma surpresa, levamos todos para o cinema. As famílias mandaram vídeo. A filha do Dr. Luiz Porto falou, a esposa do Fernando. Lembro demais. E assim, foi... A Sheridan me contando que ele chegou lá e perguntando o que ele estava fazendo ali, né? Como é que é isso aqui mesmo? Sem entender muita coisa. E a gente diferente, né? E a gente já na organização há meses, deles, claro. E ver o seu nome ali no telão, né, do cinema e sendo reconhecido, e aquele choro foi... O Fernando falou comigo uns 3 dias depois, ele falou, olha, não parei de chorar ainda. Massa. Ainda estou chorando. Então, isso pra gente é muito gratificante. Porque você sabe que ainda tem aquela história, tem gente que pensa que não tem muito conhecimento, que pagou, é homenageado, né?
Essas festas, eu não. Festa assim que você paga e é homenageado, porque só tem prêmio, a maioria sim. Né? Então a gente está chegando para quebrar tudo isso, para honrar a medicina, para honrar a saúde, para fazer um negócio fora da curva. Eu, Luciana e uma equipe assim de peso. Né, porque são parceiros que fazem os maiores eventos do Ceará e do Brasil. A gente tem um palco esse ano do Guilhermino, que faz os palcos do Miss Brasil, do São João de Maracanaú, dos grandes eventos do Ceará. A gente tem Ieda Pinheiro contratando os maiores artistas, né, para vir para a festa. A gente tem o Felipe Acontece, a gente tem a Rítmica do Josué, que faz os grandes palcos, LED, iluminação. Então, assim, é uma equipe de peso para fazer o Brasil parar em 16 de outubro. Você sabe, Natália, que assim, não há dúvida do impacto do troféu check-up, acho que no meio médico, né? Eu encontrei médicos lá na Premier que eu não pensei nem que tivessem afinidade com você ou que estavam lá e adoraram, caras que normalmente são mais tranquilos e tal. E o impacto do troféu check-up não precisa ser comentado, ele é real. Eu queria trazer esse impacto para algo maior, certo? Fusionar aí a comunicação, né, a força, o impacto que tem a nossa voz, a sua voz, sobretudo, há 27 anos falando de coisa boa, e para o público, né? O poder público, né? Você trazendo, eu sempre falei que quando a gente fala de coisa boa, quando a gente mostra coisa boa, aquilo passa a ficar em evidência como algo bom e assim as pessoas começam a olhar de forma diferente para aquilo, né? A saúde durante a pandemia, ela passou por um teste importantíssimo e parece que ela voltou em voga total, né? Você falou estilo de vida saudável, as pessoas, parece que o que para mim, o que para nós médicos é bastante comum, que é lidar com a finitude, né, lidar com problemas que muitas vezes saem da nossa mão, a população em geral começou a experimentar isso de uma forma muito dolorosa, né? E os comunicadores passaram a ter um rol bastante importante, né? E sem dúvida nenhuma, você é uma voz que conseguiu impactar as pessoas. A minha pergunta é, você acha que a gente, trazendo a medicina para o seu ápice, falando da boa medicina, a gente força, de certa forma, o poder público a olhar diferente para a saúde pública? Você acha que assim a gente olha, pessoal, voltem a olhar que o nosso povo precisa. Eu estou aqui fazendo a minha parte, vocês têm que fazer a parte de vocês. Você acha que você consegue ver o impacto verdadeiro que isso tem no poder público? Você acha que a gente vai lá dar um beliscão neles? Com certeza, e precisamos sempre, né? Porque é muito triste a gente ver algumas coisas que ainda acontecem, né? E o poder público tem que estar de olho na saúde. É inadmissível a gente ver pessoas ainda em corredores, né, sem leito, quando tanto dinheiro é gasto de outras formas. De outras formas, né? Perfeito. E até para a festa do check-up mesmo, a gente não tem apoio nenhum do poder público, e o check-up sempre apoiou as campanhas, né, tanto de Estado como de prefeitura. Vacinação. Quando tem pauta, a gente sempre cobre, mas assim, nunca recebemos apoio, né, nesse sentido. Mas é importante, né? A comunicação, ela é sempre importante para estar mostrando, né? Tanto o que há de novidade para a população, quanto as necessidades, né? Até porque a gente tem uma medicina de tanta referência. A gente tem profissionais tão incríveis. Por isso que a gente está fazendo questão de honrar essas pessoas, porque vocês merecem essa honra. Quantos plantões você já teve? Quantas vezes você já deixou sua família em casa para ir salvar vidas, para atender pessoas, para dar um diagnóstico que as pessoas estão precisando tanto? Com certeza, né? Não, é extremamente importante. Então, assim, eu sou fã demais dos médicos, da medicina de forma geral, dos profissionais de saúde, do enfermeiro que está ali, sabe? Pessoas que vão além, né, que fazem mais do que deveriam fazer, né? Porque em toda área tem os bons e os maus, né? Mas tem tanta gente que merece ser honrada, merece ser homenageada, né? Porque faz jus mesmo à profissão. E eu sou super fã da medicina, né?
Eu acho incrível vocês, né, quem é cirurgião, abrir uma pessoa, fazer uma cirurgia. Quero enxergar a pessoa por dentro sem precisar abrir. Olha que maravilha, meu coisa Deus, linda. Aquilo ali que só tu enxerga. Aquela foto ali que só vocês conseguem enxergar, né? É lindo mesmo. É. Bom, você conseguiu, em palavras, traduzir o medicina. É exatamente isso, é a beleza, né? A gente tem... É realmente uma profissão muito bonita. Aliás, todas as profissões são bonitas, mas eu acho que o profissional de saúde, de um modo geral, a gente lida com o bem mais precioso. Isso não é piegas, não é... É o que é, né? Não há nada sem a sua saúde. Não existe nada. Não existe família, não existe dinheiro, não existe nada. Você não tem saúde, você não tem absolutamente nada. Trazendo aí para um pouco da responsabilidade que a gente tem, né? Como comunicador, como uma voz que chega aí a milhões de pessoas com um bom dia, né? Assim, é muito poder. Do mesmo jeito que o médico tem certo poder naquele momento, você também tem muito poder quando você dá aquele seu bom dia, mais um programa check-up, que ali vai a 5, 10 milhões de pessoas no mesmo momento. Como é que você, sendo uma profissional de comunicação responsável, como é que você acha que a gente tem que lidar? Não só os meios de comunicação, como nós, médicos, né? Tem que lidar com, por exemplo, os maus exemplos, as fake news na medicina, por exemplo, o cara vendendo soro de não sei quem mais lá, o cara vendendo a pílula que vai fazer você curar tudo. Então, assim, como é que você lida com isso? Como é que você acha que a gente pode dirimir esse dano? Levando mais informação, né? De qualidade, porque tem muita gente se prejudicando com isso, né? Como eu te falei, a velocidade da informação é muito grande hoje. Então, assim, as pessoas também querem tudo muito rápido, acreditam em qualquer coisa. Você vê esses remédios para emagrecer, né? Essas canetas, enfim. Hoje está tudo muito banalizado, hoje está tudo muito sem regra, sem... né? Terreno sem dono, né? Então, assim, é preciso ter muito cuidado e a gente fica com essa responsabilidade de passar a informação correta, a informação real, com credibilidade. Então, as pessoas têm que saber qual é esse canal, né? De onde é que está vindo, qual a procedência dessa informação. Porque é muita gente se prejudicando com informação errada, perdendo suas vidas. Você acha que a gente tem que andar de mãos dadas? Comunicação, jornalismo e medicina? Toda certeza. Esse é o objetivo do check-up há 27 anos. Com educação, com educação, claro, com boa informação. Com informação, né? E ajudando, porque eu tenho certeza que a gente já ajudou muita gente. Né? Nesse tempo todo de check-up, eu encontro pessoas na rua que me falam tanta coisa que eu nunca nem vou poder alcançar. A gente não tem ideia do alcance. Ah, Natália, eu vi uma matéria sua e meu filho fez um tratamento e ele se curou. Ah, eu queria te agradecer porque você me indicou um médico. Eu nem lembro. Porque é muita informação. Legal. Né? Mas a gente, em poder estar contribuindo de alguma forma, mesmo que a gente não enxergue até onde isso alcança, né? Porque a gente está deixando um legado. A gente está deixando um grande legado. Eu lembro que uma vez eu fui gravar com o Fred, brincando que eu só falta o jaleco, né, para ser médica, porque eu já até quase consulto pelo telefone. Daqui a pouco tá entubando, tá chegando a ver. Aí o Fred tinha um quadro no programa chamado Emergência Já, né, dos emergencistas. E ele, o super entusiasta, né? Ele é. O Fred é demais. E aí eu cheguei para gravar com ele, ele falou assim, eu tenho um presente para você. Eu digo, o que é? Quando eu fui ver um jaleco verde com meu nome. A partir de agora você vai gravar com esse jaleco. Eu disse, tudo bem, bora lá. Sempre que tivesse, que era o momento o assunto dele. Quando eu vesti o jaleco, ele falou, meu Deus, tá igual uma médica. Não sai por aí não, que se você chegar no hospital, ninguém te barra. Vai parar no centro cirúrgico, né? Mas é isso. É muito gratificante, né? Muito gratificante ter essa história toda. Tem gente que me encontra no check-up e diz assim, me encontra na rua e fala assim, ei, eu sempre te assisti, eu assistia tanto teu programa, e é tanto tempo no ar que às vezes a pessoa nem sabe se ainda tá no ar. Eu digo, não, mas ainda viu? Domingo, na TV Diário lá, às 7 da noite, é mesmo? Não morri não, tô lá e viva. Tô viva e jovem. Isso é mais Comecei importante. de novinha, igual a Angélica, com aquela pintinha na perna. Com 10 anos de idade. 10 anos, eu estava apresentando o check-up. Natália, durante essas entrevistas e tal,
queria que você contasse aí uma não, quantas você queira, que te chamou a atenção, que te emocionou de certa forma, que você disse, poxa, aqui foi... Eu acertei na veia, nós acertamos na veia. Teve algum... Não precisa nem citar nomes. Mas, assim, teve alguns momentos, assim, eu tenho certeza que sim, que realmente chamaram a atenção, que você ou se tenha se emocionado, algo... Olha, do check-up é muita coisa, né? Embora a gente entreviste mais o profissional, né? Mas sempre que a gente está ajudando alguém, que a gente facilita a vida de alguém, a gente consegue tratamento para alguém, uma criança, né? Com problema, que não anda. Então, assim, tem muitos episódios. Jornalismo também, né? Porque o jornalismo a gente está muito na rua, então a gente fica muito... Tem muitas cenas fortes na minha mente, porque eu sempre, como eu gravava para tudo, né? Policial, jornalismo mesmo, plantão. Então, assim, dessas favelas que eu já entrei, né? As pessoas passando muita necessidade, e a gente poder mostrar isso e levar um conforto para essas pessoas, gente sem ter o que comer, né? Lembro de um caso que eu fui fazer uma pauta para o jornalismo, e isso foi bem emblemático para mim. Não tem a ver com a saúde, mas era um domingo e a gente tinha recebido a notícia de que uma pessoa estava sendo espancada na delegacia. Aí eu cheguei lá e quando a gente chegou para fazer a matéria, a pessoa tinha morrido. E aí, quando eu cheguei, disseram que o corpo já tinha sido levado. E eu falei, poxa, e agora? Como é que eu vou fazer essa matéria? Na verdade, desculpa, não foi assim. A gente recebeu a notícia de que uma pessoa tinha morrido na delegacia, estava preso lá, não. E que tinha sido, e que a gente tinha que ir lá para ver o que aconteceu. Quando eu cheguei lá, o delegado explicou que ele tinha tido um infarto. Que a pessoa tinha tido um infarto e tal. E eu disse, o corpo? Não, o corpo já foi levado e tal, o ML já levou. Aí a gente saiu, eu lembro que eu estava até com um cinegrafista da Verdes Mares. Eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? Aí ele falou assim, vamos lá na casa vamos pegar o endereço, vamos na casa da pessoa para ver se a gente consegue pelo menos uma foto para mostrar, porque senão a gente vai ter que voltar sem essa pauta. Quando a gente chegou, a esposa estava cantando. A esposa não sabia que o marido tinha morrido. E aí eu cheguei, meu Deus, aí eu perguntei se era a casa dele, eu lembro, ainda lembro, a casa do seu Inácio aqui, ela falou, aconteceu alguma coisa com ele? Aí eu, ai meu Deus, aí são coisas que a gente passa, né, no jornalismo. Aí você falou? Aí a gente teve que dar a notícia para a pessoa. Quando a gente deu a notícia para a esposa, ela falou assim, pois foi espancamento. Ele estava sendo espancado. Aí já mudou todo o contexto da notícia. E aí a gente foi pro IML, aí o médico do IML fez os exames e constatou que era o espancamento, aí mudou, aí o delegado foi exonerado e teve toda uma reviravolta a partir do momento que a gente foi investigar um pouco mais. Então foram muitas coisas marcantes, assim, sabe? Nessa minha época de jornalismo. Pode falar, fale. Não, foi Teve uma entrevista legal de um querido amigo que é o Max Ventura. Sim. Né? Ele veio aqui no Medicina e foi muito interessante a forma como você abordou, né? O Max é um cara muito lutador, né? Meu amigo, viu? Um cara muito lutador para a medicina. Sempre foi entusiasta do sindicalismo, ele era sindicato jovem do Ceará, como acadêmico ainda. Como é que foi para você? Porque ali você fez... Você não foi informar sobre saúde, você ali foi fazer um bem a um grande profissional de saúde. Como foi para você? Esse foi um momento marcante para ti? Na verdade, eu conheci o Dr. Max quando eu fui fazer uma matéria lá no Sindicato dos Médicos e fiquei super amiga dele e soube da situação dele, né? Uhum. E aí, a partir de então, a gente criou um vínculo muito forte e eu disse assim, olha, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E várias vezes que ele esteve internado, eu fui lá e fiquei bastante tempo com ele, né, muitas vezes, e acompanhei várias etapas do processo dele. Ele estava na UTI, eu também ia para a UTI, ficava lá com ele, fiz muitas visitas e falo com ele o tempo todo. Então, assim, ajudar o Dr. Max é o mínimo que eu posso fazer.
né, com o espaço que a gente tem, com o check-up, com essa vaquinha que ele está fazendo. Ele teve que morar fora. Ele está né, em Santa Catarina. Para tratar a doença de neuro-BC, que é uma doença muito agressiva, né? Então, é uma luta diária. E eu sei que Deus não me colocou na vida dele por acaso, até porque eu o conheci naquele momento bem específico. Depois que eu o conheci, logo depois ele saiu É tanto que eles estiveram com a gente no troféu do ano passado, ele não pôde ir para a festa, já por conta da doença. Eu lembro. E aí se iniciou mesmo essa amizade. Quando eu ia visitá-lo, o Magno também ia, a gente fazia muita oração por ele e tudo mais. E assim, era obrigação nossa, como programa de saúde, a ajudar uma pessoa que tanto ajudou, né? Porque você vê um médico que salvou tantas vidas, não podendo mais exercer a profissão. A própria profissão, né? Imaginou? E tá passando por tudo isso, né? Tendo que estar brigando aí com o plano de saúde para conseguir medicação. Então, não é fácil. Então, eu presenciei, né, as vezes que ele teve o problema lá de forma mais séria, que ele teve as crises. Então, assim, eu pude presenciar tudo. Então, extrapolou mesmo o profissional. Hoje ele é um grande amigo, a gente se fala sempre. E tô torcendo e tô orando para que ele fique bem, né? Para que ele consiga se recuperar. Ele tá em altos e baixos, ele teve uma grande melhora, mas sempre volta, assim. E é interessante, né? E aí Mas a gente tem que fazer mais isso, viu? A gente tem que fazer mais isso. Inclusive, eu tenho um quadro no programa que é só de ajudar pessoas. Legal, Natália. Me conta isso, eu não sabia. A gente tem um quadro que, inclusive, é um acordo que eu já fiz com a TV, que sempre que tiver alguém precisando de ajuda, a gente vai colocar matérias, né, no programa. Alguém precisando de treino de tratamento. De tratamento, de medicação, de alguma cirurgia, né? O programa está sempre aberto a isso. É só me procurar, que não tem problema, a gente grava imediatamente e colocamos no ar, porque a gente precisa ajudar, né? É o mínimo que pode fazer. E se você quiser fazer o link do check-up com medicina, para a gente trazer médicos para ajudar essas pessoas, eu acho que tem tudo a ver, Natália. Porque eu vou te contar um segredo, eu nunca peço nada para mim. Quando é alguma coisa assim de saúde, dos meus filhos, dificilmente eu ligo para alguém pedindo. Às vezes eu já liguei algumas vezes para conseguir um horário de consulta e tal, mas eu não. Mas quando é para os outros, eu ligo e faço mesmo, e peço, sabe? Porque eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. E é interessante porque isso é uma coisa que também eu acredito que há necessidade de você trazer essa profissão que para alguns é quase inalcançável para perto das pessoas, né? E esse é um dos propósitos que eu tenho certeza que o Check-up tem e que o Medicina também tem, de trazer, de desmistificar essa profissão e trazer para perto das pessoas, porque afinal de contas, comunicação, medicina, check-up, medicina limitada, a ideia é juntar essas duas maravilhas, né? Tornar aí a saúde ainda mais acessível, tornar as pessoas mais importantes do ponto de vista de acesso à saúde, né? E ajudar. Eu acho que é isso aí. Natália. É mais do que uma obrigação nossa mesmo. Porque é muita gente sofrendo hoje. Nem fala. É muita gente precisando, sabe? É o que você falou no início. Tem com certeza você que está assistindo a gente agora, está passando por algum problema, alguma dificuldade. Tem gente aí do seu lado sofrendo mais do que você. Então, quando a gente tira o olhar mais da gente, esse olhar egoísta, e olha para o lado, a gente vai ver que a gente pode ajudar muitas pessoas, sabe? Então, assim, diariamente eu recebo. Na verdade, sempre que alguém tem problema, liga pra mim, né? Isso é interessante. Natália, uma pessoa teve um infarto aqui, o que é que eu faço? Você conhece alguém aí no hospital tal? E na medida do possível a gente tenta, ajuda, né? A gente ajuda. Na medida do possível, a gente faz o que pode. E é comovente, Natália. E assim, sendo bem sincero, é muito interessante e importante para mim, como recém-comunicador, se eu posso dizer assim, um aprendiz, de ver uma pessoa que chegou ao sucesso do ponto de vista profissional, né, que tem uma carreira linda, que aprendeu que a sua carreira não diz respeito somente a você, né, que a sua carreira talvez diga muito mais respeito às outras pessoas do que a você mesmo,
é importantíssimo para mim foi um presente ter você aqui pelo Troféu Checkup, porque achei que foi único, né? Uma iniciativa que realmente traz a importância da medicina cearense ao pedestal que ela merece, porque os médicos cearenses são muito bons, muito bem preparados, são éticos. Nós temos grandes médicos que tiram leite de pedra, literalmente, sem estrutura, e ainda assim a gente consegue impactar como a gente impacta na saúde das pessoas. Continue na sua luta, continue com a sua voz, dando voz aos médicos ilimitados, e seja cada vez mais ilimitada na sua profissão, na sua missão, né, na sua pregação, junto com a sua família. Você me deu um grande presente ter vindo hoje aqui, Natália, de verdade. Desde o dia que eu saí daquela premiere, disse, Fernanda, eu vou culminar a segunda temporada do Medicina com a Natália. E por coincidência, vai ser no dia anterior ao Troféu Checkup. Então, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua missão de elevar a medicina a esse patamar tão alto como você tem conseguido. Muito obrigado, minha amiga. Olha, eu que agradeço. E se tá começando já assim, imagina quando pegar o ritmo, hein? O homem aqui, uma desenvoltura, parabéns, viu? Obrigado. Nasceu um grande comunicador. Que já estava aí, né? É que quando a gente fala sinceramente, né? Quando a flui, gente fala, flui. Né? Então, assim, e eu acho muito legal isso. Dos médicos estarem fazendo isso hoje, né? Muita gente fazendo podcast, muita gente indo para frente das câmeras. Eu acho isso muito legal. É o que você falou. Se você não aparecer, vai ter outro que vai aparecer no seu lugar e vai falar outras coisas. Então, assim, eu fico feliz quando eu vou gravar, que eu chego na clínica tem já o estúdio de podcast, né? Eu disse, olha aí as coisas melhorando, olha aí a comunicação. Um dia eu vou chegar lá. Mas parabéns, viu? Pelo podcast, parabéns pelo tema, né? Pelos temas que você traz aqui. E eu tenho certeza aí que você ainda vai receber muitas pessoas interessantes e vai edificar muitas vidas através dessas entrevistas. E eu que estou feliz e me sentindo lisonjeada por esse convite. Muito obrigada mesmo. Você e a Fernanda, a sua família, moram no nosso coração, no meu coração. Eu sei disso. E muito obrigada por estar sempre disponível para a gente no check-up, ajudando a população, né, dando entrevistas e contribuindo tanto com a nossa saúde como você sempre contribuiu. Parabéns, viu? Obrigado. E está contratado. Obrigado. Posso entrar de férias tranquila. Posso entrar de férias tranquila, porque eu já tenho um substituto para o programa Check-up nas minhas férias. Eu queria encerrar com uma coisinha. Ah. Eu queria que você mandasse uma mensagem, desse uma mensagem aí para os jovens médicos. O que é que você, com 27 anos, contando belas histórias de médicos renomados, tem para falar para eles? Último recadinho. Eu queria dizer que se você decidiu ser médico, se você tem esse dom, que você use esse dom da melhor forma. Que você realmente exerça a medicina na missão da medicina, com a missão verdadeira da medicina, que é ajudar as pessoas, que é dar o seu melhor, né? Que é realmente se entregar e ir além, né? Não ser apenas um profissional, mas ser o profissional, fazer a diferença, ser diferente e fazer a diferença na vida das pessoas. Não se acomode, não seja apenas qualquer um, sempre vá além. Eu não estou falando só de estudo, de capacitação, de ir além mesmo no ajudar, de olhar mesmo com um olhar não só técnico, mas um olhar humanizado. Hoje o médico que se destaca é um médico que tem esse olhar humanizado, que consegue enxergar além, né? Não só a necessidade física, mas muitas vezes uma necessidade emocional. Então, que você faça a diferença na medicina, que você salve muitas vidas e que, sobretudo, que você transforme muitas vidas que passarem pela sua vida. Muito obrigado. E se você concorda com a Natália de que a medicina vai muito além dos livros, muito além do consultório e consegue impactar a vida das pessoas, curtam, compartilhem. Isso é muito importante pra gente. Dê o joinha e até o próximo. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo.